Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Qualidade e Produtividade, tá? E nesse vídeo nós vamos olhar aqui um estudo de caso completo, tá? Pro tópico de delineamento de experimentos, tá? O tópico de hoje vai ser um delineamento fatorial de 2 níveis completo, tá? Com 3 variáveis. Nós vamos olhar aqui, entender o problema, entender quais são as variáveis, né? Os fatores, determinar uma resposta para esse experimento, tá? E vamos colocar aqui no software, no Minitab, e explorar, né, quais são os recursos que temos à disposição aí para checar como otimizar, né, obter as melhores respostas aí desse processo, tá bom? Eu preparei aqui, mais uma vez, um conjunto de slides um pouquinho mais curto para que a gente possa entender, tá, qual é o processo que vai ser estudado. E em seguida nós vamos olhar os dados, montar o experimento no Minitab, tá? Colocar os dados observados em processo, né, as respostas, e depois explorar as ferramentas, entender um pouquinho as possibilidades de interação entre variáveis, tá? Então, vamos lá, eu vou chavear aqui para a tela mais uma vez, tá? Então, vocês estão vendo aqui um estudo de caso, né, que nós vamos utilizar nesse vídeo aqui. É um estudo de caso de solda a ponto, tá? Em inglês muito comumente chamado de spot welding, tá? Então, o processo, né, de solda a ponto, ele nada mais é do que a união, né, de duas chapas metálicas através de dois eletrodos, né, um colocado em cada lado da chapa, como vocês estão vendo na tela. Então, são dois eletrodos aqui de cobre, né? Que eles são pressionados contra as duas chapas a serem unidas aqui, as chapas a serem soldadas, né? E por esses dois eletrodos aqui, né, é feita uma descarga de corrente elétrica, de maneira que as chapas aqui vão agir como se fosse uma resistência, né? Então vai acabar aquecendo, e esse aquecimento pontual aqui vai formar, né, uma solda aqui, uma junta soldada no final, tá? E vai unir essas duas chapas aí, tá? Então, aqui nós temos vários fatores influenciando, né, esse processo aqui, né? De cara aqui nós temos a força que é aplicada, né, nos eletrodos para unir as chapas, né? A corrente elétrica, né? E quanto tempo, né, esses eletrodos aqui permanecem pressionando as chapas aqui, tá? Então, o objetivo aqui, na verdade, é como determinar, né, a condição ideal aqui para o processo. Tá? Vamos chegar numa condição ideal de solda aqui. Tá? Para ilustrar, né, a aplicação de como o DOE pode ser poderoso e útil nessas situações, né, imagina que o seguinte problema se apresentou aqui nesse processo aqui. Né? Essas juntas, né, na indústria que fabrica um produto que tem esse tipo de junta aqui de solda a ponto começou a se soltar em campo, tá? Ou apresentar baixa resistência em campo. Tá? Então, a equipe de engenharia, né, ficou incumbida de checar se o processo está de acordo, né, se os processos estão configurados da melhor maneira possível, de maneira que a maior resistência, né, final dessa junta esteja sendo aplicada em processo. Né? Então, nós temos aqui uma tabela, né, sumarizando quais são os fatores, né, que são utilizados como parâmetro, tá, nesse equipamento de solda, que faz a solda a ponto. Então, nós temos aqui 3 fatores, né? Um deles é o tempo em ciclos, né? Os níveis de cada fator, né? Como a gente já viu, o nível são os ajustes que você pode fazer em cada variável dessa. Então, você pode colocar 10 ciclos no nível mais baixo ou 16 ciclos no nível mais alto. Tá? O segundo fator é a força. Tá? Também a unidade de medida aqui é quilonewtons. Então, você pode aplicar uma força de 2 quilonewtons ou 4 quilonewtons. Tá? E aí temos também a corrente elétrica, né, em quiloamperes aqui, que pode variar de 9 kA
a 11 kA, tá? No nível máximo aqui, né? Nível mais 1 que a gente chama. Nível menos 1 e nível mais 1 aqui para as variáveis se estivessem codificadas, tá? A resposta que vai ser medida, né? Combinando todos esses fatores no equipamento, eu vou ter o equipamento vai me soltar lá duas chapas unidas, né? E a resposta que eu tenho é a resistência em newtons, né? A tração, né? A separação dessas duas chapas soldadas aí, tá? E qual é o objetivo, né, desse estudo aqui de DOE? Né? Encontrar uma combinação de fatores aqui que maximize essa resistência, né? Que torne essa resistência dessa junta soldada a maior possível, tá? Então, nós temos condições aqui, né, de montar o experimento no Minitab, tá? Então, vamos chavear aqui agora para o Minitab. Eu vou montar aqui, para montar esse experimento você vai utilizar o menu Stat, tá? DOE, é um delineamento fatorial, e vou criar um desenho novo, um novo delineamento fatorial aqui, tá? É um experimento de 2 níveis, então vou deixar escolhido aqui 2 níveis, né? Eu tenho nível baixo e nível alto. Número de fatores, eu tenho 3, né? No caso, a corrente, eu tenho a força aplicada nos eletrodos e também tenho o tempo, né? O tempo que o eletrodo permanece unindo aí as duas chapas, né? A quantidade de tempo que fica ali aplicando a corrente elétrica. Então eu tenho 3 fatores, tá? Eu vou clicar aqui em Designs, tá? Vou escolher fatorial completo, tá bom? Não vou colocar nenhum ponto central, nesse momento não é interessante estudar aqui se existe curvatura, tá? Blocos, eu vou realizar tudo em um bloco só, vão ser 8 rodadas, tá? São apenas 8 configurações possíveis aí, totais, tá? E vou fazer apenas uma réplica, que o objetivo aqui é estudar se todas essas 3 variáveis realmente influenciam e como elas influenciam esse processo, tá? Imagina que nesse momento você não tem certeza, por exemplo, se a força é um fator determinante, né? Aplicando mais força ou menos força nos eletrodos ali para unir as chapas, eu não sei se esse é um fator determinante aí para a resistência da junta soldada, tá? Do ponto ali de solda, tá? Então eu vou deixar apenas uma execução por rodada, tá? Vou configurar aqui em opções para não randomizar, tá? Eu vou pedir para não randomizar para ficar mais fácil de entender aqui o estudo. Vamos colocar isso de maneira hipotética aqui. O correto é randomizar, se possível, tá? E vou agora configurar os fatores aqui, tá? Então eu tenho aqui, vou colocar aqui tempo, né? Uma variável numérica, em que o nível baixo dela é 10 ciclos e o nível alto 16 ciclos, tá? Tem o segundo fator, né, o fator B, que é o fator força. É uma variável numérica e eu posso aplicar 2 kN no mínimo e no máximo 4 kN. E, por último, aqui, o último fator é a corrente elétrica, né, também numérico, 9 kA ou 11 kA, tá, no máximo. Então está configurado, configura desta forma aqui, tá ok? Dá um ok. E como resultados aqui, eu quero toda a tabela, né? Quero completo aqui a tabela. E as interações você configura aqui para 3 interações, tá? Eu vou explicar aqui na sequência o que são as interações e como interpretá-las, tá bom? Então, clica aqui em OK novamente, tá? E o Minitab vai gerar para você, deixa eu aumentar, vai gerar para você, né, a tabela do seu experimento, todas as combinações. No caso, são 8 combinações, tá? Começando aqui na ordem, na primeira rodada, né? Cada linha dessa aqui representa uma configuração possível, uma rodada. Então, eu tenho aqui o tempo no menor possível, a força no menor possível e a corrente no menor possível, tá? E aí vou aumentando um a um, tá? Aumento aqui o tempo, mantenho a força e mantenho a corrente. Diminuo o tempo novamente, aumento a força e mantenho a corrente. Nota que ele vai blocando
sempre da última variável para trás, tá? Então ele vai fazer aqui 4 em 4, né? Dobra aqui no meio, separa no meio o experimento aqui por corrente. Depois a força ele alterna de 2 em 2, né? E o tempo ele vai alternando 1 a 1. 16, 10, 16, 10, ok? E agora, né, tenho o experimento aqui pronto, tá? E eu preciso agora executá-los, né? Então, como eu não tenho equipamento de solda ponta aqui, eu vou copiar os resultados obtidos, tá? Para ilustrar aqui o exercício. Deixa eu só copiar aqui de uma outra que eu já preparei anteriormente. Ok. Então, esses daqui, né, foram executados aqui, né, as rodadas no equipamento, tá? E o valor as peças que foram soldadas, né, com essas configurações aqui, foram submetidas aí a um ensaio de tração, né, para separar, para realmente quebrar, onde é medido, né, em newtons qual é a resistência desse ponto aí, tá? Dessa união. E os valores, né, dessa resistência medida aí, talvez por um dinamômetro, algo do tipo, foi colocado aqui nessa coluna C8, né, nomeada resistência, que é uma variável de resposta, tá? Então eu configurei, né, os fatores do meu processo nessas configurações aqui, com esses valores, tá? E o processo, né, soldou as duas chapas, como a gente já olhou no diagrama aí do problema, e tentando separá-las eu obtive esses valores aqui, tá, de resistência, né? De cara aqui olhando, né, quanto mais tempo, mais força e mais corrente elétrica, mais resistência tenho, né? Porém, muitas vezes eu não posso perder tudo isso de tempo, né? Não tenho 16 ciclos para perder lá, né? Eu tenho apenas 10. Ou a força, né? Pô, eu não posso aplicar 4 kN de força toda hora. Eu preciso deixar sempre no mínimo. Então, tem algumas restrições e eu vou mostrar aqui também como a gente pode criar contornos, tá? Regiões de contorno aí para essas situações. Bom, uma vez que você colocou aqui a variável de resposta, tá? Você tem condições já de voltar aqui nesse menu do DOE, tá? Então vamos lá, Stat, DOE, Factorial. E as outras opções, uma vez que você colocou a coluna de resposta, elas vão ficar disponíveis para você realizar, né? De cara, eu vou pedir aqui para ele fazer o gráfico de cubo, tá? Que a gente já olhou no vídeo anterior, o cubo de experimentação. Então eu vou reproduzir ele aqui no Minitab utilizando estes dados aqui, tá? Então vou escolher aqui cubeplot, vou escolher aqui como resposta, né, a resistência, tá? E vou jogar aqui para a direita todas essas variáveis. Por padrão, o Minitab já deixa todas as 3 variáveis aqui, tá? Selecionadas. Mas se elas estiverem à esquerda aqui, basta você clicar no botãozinho com a seta à direita e ele vai transferindo as variáveis que você quer incluir no seu cubo, tá bom? Aqui em opções, você pode colocar um título, por exemplo, cubo do processo de solda a ponto, por exemplo, tá? Se você quiser nomear o título do gráfico aí. E dá um OK, tá? E ele vai gerar aqui na tela, né, o cubo, né, como já explicado anteriormente, né? Então aqui eu tenho a variável no eixo horizontal, a variável tempo, tá? Então com 10 ciclos aqui e com 16 ciclos aqui, tá? E nessa variável aqui da profundidade, né, eu tenho a corrente elétrica, 9 kA e 11 kA, tá? E cada quadradinho, e aqui no vertical, perdão, eu ainda tenho a força, né, com 2 kN e 4 kN, tá? Em cada aresta aqui do cubo, eu tenho a resposta que foi obtida, a resistência que me proporciona cada uma dessas configurações, né? Então, eu, por exemplo, eu quero saber com tempo de 10, força de 2, né, e corrente de 11, qual é a resposta que eu tenho? Bom, tempo de 10, força de 2 e corrente de 11, está lá no eixo de trás. Então, eu venho até aqui, ó, é esse cruzamento aqui. Então, é 279 newtons de resposta, tá? Então,
esse gráfico de cubo, ele ilustra quais são as respostas que você obteve, tá? Porém, ainda depende de você olhar, né, e ficar procurando aqui qual é o valor, o maior valor obtido. Aqui, esse cubo não dá muita informação sobre qual é a dimensão do efeito de cada um dos fatores na saída, né? Então, eu vou voltar. Vamos agora realmente analisar esse DOE, tá? Então, tenho ele aqui. Stat DOE Factorial novamente, e vem aqui nessa opção, ó, Analyze Factorial Design, tá? Que é analisar o desenho fatorial, aí, o delineamento fatorial, tá? Aqui sim começa a complicar mais um pouquinho, tá? Então eu preciso escolher uma variável de resposta, que no caso é a resistência da junta soldada, tá? Vou clicar aqui em termos, tá? Os termos do modelo. Por padrão, o Minitab já coloca todos os termos aqui, tá? Você pode escolher, né? Aqui, por exemplo, eu quero só os termos principais, tá? E eu quero, quando eu escolho um, né? Eu falo assim, somente a força, ou somente o tempo, ou somente a corrente elétrica, tá? Quando eu escolho dois, ele vai colocar os três individuais, né? Somente tempo, somente força e somente corrente. E também vai incluir aqui, ó, nessa região, se vocês olharem, ele já incluiu 3 termos diferentes aqui, tá? Quando ele diz AB, ele se refere à interação entre tempo e força, tá? Assim como AC se refere à interação entre tempo e corrente, e BC se refere à interação entre força e corrente, tá? Eu posso analisar, quando eu faço um delineamento de experimento, eu posso analisar o efeito que um fator isoladamente tem na minha resposta, mas também analisar como esses fatores combinados impactam no resultado, tá? Na minha resposta. E no nível 3 aqui, né, ele vai incluir o termo da interação das 3 variáveis ao mesmo tempo, tá? Então ele olha todos os aspectos das interações, as variáveis isoladamente, as variáveis com um par e todas elas juntas, né, de uma vez só, impactando no resultado. Eu deixei aqui os 3 para a gente já ir para o pior caso, né, que pode acontecer. A gente tem uma interação de 3 variáveis aí. Tá? Clica em OK. Tá? Aqui em gráficos, você escolhe o gráfico de Pareto. Tá? Você pode escolher aqui o gráfico de uma distribuição normal, meia normal. Eu prefiro o Pareto porque ele é mais conhecido, tá? Muito mais fácil de interpretar se você precisar utilizar essas informações em outras apresentações desse tipo, tá? Aqui eu prefiro sempre 4-in-1, porém ele não vai gerar residuais, eu não tenho réplicas, né? Eu não repeti nenhuma rodada, então dá um OK. Os resultados, tá? Aqui é importante. Mostrar os resultados, tá? Ele vai mostrar aqui tabela simples ou as tabelas expandidas. Eu vou deixar as tabelas simples por enquanto, tá? Vou deixar aqui o método, vou tirar a análise de variância, ela não é relevante porque a gente não tem repetições, tá? Um sumário do modelo, ele vai criar para mim um modelo, uma equação, né, com coeficientes para mim poder predizer os valores, né, baseado nesses dados aqui. Tá? Então, eu vou mostrar em seguida aqui para vocês o que isso quer dizer. Os coeficientes, né? Eu quero o conjunto completo de coeficientes. Você pode escolher o full aqui, ou deixar o padronizado. Né? Vai aí da sua escolha. Eu quero a equação de regressão, tá? E a estrutura de confundimento, tá? Que é uma estrutura de confundimento aqui, né? Eu posso, quando estou estudando interações, né, de variáveis, eu posso confundir a interação, por exemplo, de força e tempo, tá, com o efeito da corrente. Tá? Então, se eles forem equivalentes numericamente para o software, existe um confundimento, tá? E ele não consegue estimar, né, e separar esses fatores. Então, o que acaba acontecendo, ele começa a estudar a estrutura de confundimento, mas isso vai ser tema de uma próxima videoaula, tá? Por enquanto eu vou tirar. Desmarca aqui também diagnósticos, porque não tem repetição, então não vai ter como
fazer um diagnóstico de repetição aqui de pontos fora, né? E vamos clicar em OK. Tá? Ele gerou aqui um gráfico de Pareto. O que isso quer dizer? Deixa eu aumentar aqui. Ele acaba gerando aqui esse gráfico de Pareto, né? Onde ele mostra aqui o efeito, né, individual de cada variável na saída, uma linha de referência, né, que é a linha que separa aquilo que é, como eu falei no vídeo anterior, as poucas variáveis triviais, as poucas variáveis vitais, perdão, das muitas variáveis triviais, tá? Então, todas essas barrinhas aqui que estão passando dessa linha vermelha são variáveis consideradas relevantes para o modelo, tá? São relevantes para a configuração correta do processo. Daqui para baixo são as combinações, né, as interações. Então, eu tenho aqui que o fator A e C está abaixo da linha e assim vai caindo. Ó. Então, na verdade, eu poderia até removê-los aqui do estudo, tá? Eu decidi manter para que seja entendido como o Minitab mostra esses resultados, mas você pode remover esses termos aqui do modelo, que a sua equação de regressão não vai sofrer tanta perca, tá? Você não vai perder tanta resolução assim, tá? A maior parte, né, dos resultados obtidos dessa análise aqui, né, tá aqui, ó, tá feito aqui na Session Window. Ele mostra aqui, ó, uma regressão fatorial, né, da resistência contra o tempo, força e corrente, tá? E aí ele vai mostrar aqui, né, o delineamento fatorial completo, tá? O número de fatores, o número de rodadas, quantos blocos eu tenho, tá? O desenho base é 3 fatores com um total de 8 rodadas, uma réplica, ou seja, uma ocorrência de cada configuração e 0 pontos centrais, tá? Todos os termos são livres de confundimento, tá? Então ele está dizendo aqui para mim que não existe confundimento nesse delineamento aqui, tá? As variáveis codificadas, tá? Elas ficam desta forma aqui, ó. Tá? Então começo com o nível menos, menos e menos nas 3, depois eu mudo para mais, menos e menos, tá? E assim vou aumentando até que no último aqui eu tenho mais, mais e mais, ou seja, eu começo com todas as variáveis no nível baixo, tá? E termino a rodada em todos os níveis altos, tá? Quando você aleatoriza o experimento, essa ordem muda, tá? Eu deixei dessa forma para que fique fácil a interpretação aqui do DOE, tá? Então, você tem aqui em sequência, né? Ele vai fazer aqui uma previsão, né, do modelo de ajuste de regressão. Se você tiver mais que uma observação para cada configuração que você gerou, né? Cada uma das rodadas, você executar ela mais que uma vez, você passa a ter uma variância, né? E aí, esse modelo aqui, ele pode ser, ele permite uma previsão melhor do ajuste do modelo de regressão aos dados reais, tá? Aqui, né, com os coeficientes codificados, né, ele mostra qual é o tamanho do efeito, né, na variável de resposta, tá? Esse coeficiente aqui, tá? Ele é o coeficiente para a equação de regressão em caso das variáveis estarem codificadas, tá? Mas aqui embaixo ele já mostra a equação de regressão em unidades não codificadas, ou seja, prontinha para uso. Você pode colocar no Excel, tá? E gerar os gráficos, né? Um software equivalente aí, e gerar um gráfico, né, da variável de resposta em função das 3 variáveis que você escolheu, dos 3 fatores que você escolheu, para controlar o seu processo, tá? Mas eu vou continuar aqui, né? Ele mostra aqui o tamanho do efeito, ó. Ele diz que o que significa esse número aqui, né? Quando a variável tempo muda do nível baixo, né, nível -1 lá codificado, para o nível alto, né? Ou seja, quando eu deixo 10 ciclos e aí de repente eu mudo para 16 ciclos, tá? Eu aumento em 146 newtons
a minha resposta, tá? É para dar uma noção de dimensão aqui, tá? A força, né, quando eu aumento a força de 2 kN para 4 kN, né, eu aumento aí em 58,5 a minha saída, tá? E assim sucessivamente. Inclusive para as variáveis, né, para as interações aqui entre os fatores. Por exemplo, tempo e força combinados, quando mudam de menos para mais, ou seja, do nível baixo para o nível alto, né, eles diminuem, na verdade, em 2,5. Tá? E assim sucessivamente. Né? Se você comparar a dimensão, né, dos resultados aqui, das interações de duas e finalmente de 3 variáveis aqui, e comparar com os valores individuais, né, você nota que há uma discrepância bem grande com relação à dimensão do efeito na saída. Então é por isso que aquele Pareto, né, ele ficou bem... Esse Pareto aqui, ó, né, você vê que as interações ficaram bem abaixo, né? Ó, esses daqui são os mais relevantes, né? Isso fica evidenciado, ó, o valor 146, 117. Tá? Não sei se você consegue enxergar a barrinha quadradinho amarelo aí no vídeo, mas... E você para o mouse em cima, você vê o tamanho do efeito que ele tem na saída, tá? Esse aqui é o efeito médio. Ó. Se você tirar a média de todos eles aqui, vai ser esse valor aqui, tá? Tudo bem? Eu vou mostrar agora para vocês aqui. Então, esse aqui é o resultado do DOE, né? Os coeficientes são os equivalentes desses números aqui da equação em unidades codificadas. Mas aqui, ó, ele já dá uma equação. Essa equação aqui, ela corresponde a uma equação em unidades não codificadas, ou seja, nas mesmas unidades que você utilizou para fazer o experimento, né? Nas unidades de processo. Deixa eu até apagar isso aqui, que isso aqui é inútil. Então, se você quer saber qual vai ser a resistência, né, da junta soldada dessas duas chapas antes de fazer o ensaio de tração, você pode fazer uma previsão de qual vai ser utilizando essa equação aqui, tá? Como você lê, né, tem aqui um coeficiente, né, que é uma constante, né, menos 372,2, que soma o tempo vezes 11,42, mais a força vezes 94,67, né, mais a corrente vezes 28,83. Tá? E daqui em diante são os termos, né, que a gente viu que não são tão relevantes assim para o modelo, mas ele também incluiu aqui porque eu pedi. Né? Então eu multiplico o tempo pela força que eu estou aplicando por 7,917 e vou substituindo aqui, resolvendo essa equação, você vai ter qual é a resistência prevista, né, no seu processo. Tá? Então é uma maneira, ele criou um modelo aqui, uma equação, que descreve qual é o resultado que você vai obter na prática. Tá? Se você, uma previsão do resultado que você vai obter na prática, né, você utilizando essa equação aqui, você consegue resolver, tá? E talvez se aproximar muito aí, tá bom? Um outro recurso que tem, você pode olhar aqui também, StatDOE, Factorial, tá? E aí você começa a olhar aqui os gráficos fatoriais aqui, tá? Vamos escolher essa opção aqui, ó, Factorial Plots, tá? E aí ele vai abrir, né, esse diálogo aqui, né? Eu vou escolher aqui a minha variável de resposta resistência, tá? E escolho aqui as 3 variáveis, né, para serem incluídas aqui, né, nos gráficos, tá? E os termos para serem mostrados, eu posso escolher todos os termos, tá? Opções, ele me dá a opção de dar um título para o gráfico, não vou colocar por enquanto. Quais são os gráficos que eu quero que ele mostre, tá? Os gráficos dos efeitos principais e da interação entre as variáveis. Tá falando bastante da interação aqui, ele vai mostrar aqui como as variáveis interagem entre si. Tá? Se você quiser ver qual é o modelo, qual é a equação que está sendo utilizada, vai ser exatamente essa aqui. Tá aqui, ó. Então, se você quiser incluir termos aqui, você pode incluir também aqui, tá? Acho desinteressante. A menos que você tenha muita experiência aí no processo que você está estudando, tá?
Então vou dar um OK, configurei, e ele vai jogar na tela aqui para mim dois gráficos aqui, tá? Dois relatórios gráficos aqui, tá? Eu vou aumentar aqui o primeiro, que é o gráfico dos efeitos principais, né? Qual é o efeito na resistência da solda de cada um dos fatores, tá? E o que significa essa linha inclinada aqui, né? Você vê que aqui no eixo vertical ele está mostrando aqui os valores médios de resistência que podem ser obtidos, tá? E aqui ele mostra o nível baixo e o nível alto de cada um dos fatores, tá? Então eu tenho aqui para tempo, eu tenho para 10 ciclos um efeito, se você parar o mouse bem em cima da bolinha azul aqui, ele vai mostrar. Eu tenho um efeito de 263,5, tá? E para o nível 16, eu tenho 409,5, tá? Se você substituir, né, subtrair 409,5, tá, de 263,5, você vai obter exatamente esse número aqui, ó, tá? Que é 146, que é o tamanho do efeito na saída, tá bom? E o mesmo acontece para a força. Você nota que para a força, a diferença aqui na resistência, né, o tamanho da diferença na resistência, ele não é tão grande quanto o tempo, tá? Então, o que já dá um indício de que a força talvez ela é importante, é relevante, mas não é a que mais influencia, tá? Então, você tem aqui para 2 kN o efeito na saída de 307. Quando eu mudo para 4, né, o efeito na saída sobe para 365,75, em média, tá? Esses valores aqui, né, que estão sendo mostrados nessas bolinhas aqui também, nada mais é do que a soma, né, a média de todos os valores que foram observados de resposta nesse nível aqui, ó, nível menos, tá? Nível menos 1 para a variável de corrente, tá? Então, aqui para a corrente, ele mostra uma média de 395, tá? No nível de 11 kA. E para o nível baixo, aqui 9 kA, ele mostra 278, tá? Porém, nota que há uma discrepância de valores aqui. Como essas variáveis interagem entre si, né? Por exemplo, a força influencia na corrente, né? Quanto mais força eu aplico, melhor a transferência de corrente para a chapa, né? O tempo que permanece, né? O eletrodo encostado lá nas chapas, né? Ele favorece, né, a transferência de corrente? A gente não sabe, né? Precisamos de informação para tirar essa conclusão. E é para isso que esse outro gráfico aqui serve. Esse aqui já são as interações, né, das variáveis, né, entre si, até o nível 2, né, duas interações entre si, na variável de resposta, que é a resistência da junta soldada. Então eu tenho aqui tempo e força, né? À medida que eu aumento o tempo, né, de 10 para 16 ciclos, né, a força aumentando de 2 para 4 kN, ela sobe praticamente paralela, né, linear. Isso quer dizer que não há interação, tá? Ou seja, elas não mudam o seu comportamento à medida que uma chaveia de acordo com a outra, tá? E o mesmo pode ser dito aqui praticamente para força e corrente, ó, tá? Tem uma leve discrepância, mas eu acredito que não seja tão relevante aqui a interação nesse sentido, tá? Então, as linhas aqui estando paralelas, não há interação, tá, entre elas. Agora, essas duas aqui, ó, tempo e corrente, tá? Mostrou aqui você vê que tem uma inclinação um pouco mais acentuada nessa linha do que na linha aqui do tempo, né? Então perdão, aqui é corrente 9 e 11, isso, em relação ao tempo. Então, você vê que tempo e corrente aqui, eles têm uma certa correlação. À medida que eu aumento, né, do nível 10 para o nível 16 aqui o tempo, a minha corrente, ela dá uma aumentada aqui um pouquinho maior na resposta lá, tá vendo? A resistência aumenta um pouquinho mais que aqui. Essa distância aqui é maior que essa, tá? Então, há uma certa correlação aí, porém também muito discreta, tá? Então, eu diria que não são tão relevantes assim, tá?
para entender bem esse conceito aí de interações, eu coloquei um slide adicional aqui, né? Quando as linhas estão paralelas entre os níveis, né? Você tem aqui os dois níveis representados, né? Então, uma variável em relação à outra, você nota que elas estão paralelas, elas não mudam o comportamento quando muda do nível -1 para o nível +1 aqui, tá? Nível baixo para o nível alto aí no seu experimento. Quando acontece essas situações aqui, ó, tá? Elas divergem, né? Ou elas convergem e também se cruzam aqui, né? Que é esse último caso aqui. Isso aqui significa que existe interação, tá? E provavelmente quando isso acontecer, né? O gráfico de Pareto lá, a barrinha de Pareto vai se tornar relevante, tá? E ela vai aumentar lá, ela vai ser considerada como um fator relativo lá na equação, tá? Vai estar entre os primeiros termos da equação lá, tá bom? Então, vou voltar aqui para o Minitab, tá? Então, é isso que esse gráfico aqui significa, tá? Você tem a legenda aqui para força em relação ao tempo, né? E a corrente em relação à força, aqui nesse caso, as variáveis que estão sendo cruzadas estão aqui embaixo, ó, tá? Então, vou cruzar tempo com força, vou vir aqui nesse quadrante, tempo e força, tá? Então, aqui a linha vermelha aqui representa 4 para força, né? E 2 para força também, e tempo vice-versa, né? Então você consegue enxergar a interação aqui, tá bom? Então é isso aí que significa aqui a interação, tá? O Minitab oferece alguns outros recursos interessantes aqui também, eu vou mostrar para vocês agora, né? Que é por exemplo, o gráfico de contorno sobreposto, tá? É interessante, imagina que você tem a seguinte situação, né? Você quer colocar aqui uma resistência, tá? E você não precisa que essa resistência, né, dessa solda seja muito menor do que 200 e nem maior do que 400, tá? E a gente viu que a força também é o menor dos problemas, tá? Ela influencia bastante lá na resposta, mas eu posso manter ela no seu nível maior, né? O que me afeta mais, na verdade, no caso de um processo, seria o tempo, tá? Porque quanto mais rápido eu conseguir soldar, né, nas características que são exigidas pelo meu cliente, então eu consigo ser mais eficiente, né? O tempo é a única variável que você não consegue recuperar. Então eu vou definir aqui, né, a variável de resposta como resistência, perdão, e os fatores, né, que vão ser controlados aí. No eixo X, por exemplo, vai ser a força, e no eixo Y, a corrente, tá? O contorno, eu posso definir aqui, ó, eu quero uma resistência não menor do que 200 e não maior do que 400, tá? Então, vou definir aqui uma região de interesse, tá, para mim trabalhar, e vou escolher aqui as opções, eu posso definir um título para o gráfico, tá? E nos ajustes aqui, settings, né? Eu posso travar aqui o tempo, por exemplo. A gente viu que eu posso colocar entre 10 e 16 ciclos, né? O meu nível baixo é 10 ciclos. Então, vamos colocar 10 para ver se existe alguma região onde posso trabalhar no menor tempo possível, tá? Vou dar um OK e dar um outro OK aqui. Legal. Ele mostrou aqui, ó, né, ele criou um gráfico aqui de contorno, isso aqui chama região de contorno, tá? O que significa isso aqui, tá? Existe uma região em que trabalhar, né, não é viável trabalhar segurando o tempo em 10 segundos, né? A única região que eu não posso trabalhar aqui é nessa região aqui, ó, nessa região cinza, né? Que a gente chama de inviável, tá? Região inviável. Então, eu posso colocar uma corrente aqui, por exemplo, está entre 9,5 e 9 aqui, eu posso colocar uma corrente de 9, nunca uma corrente menor do que 9, alguma coisa aqui, 9,2, 9,3, tá? E nunca aplicar uma força menor do que 2,5, tá? E aí, necessariamente, pelo estudo, né, teoricamente pelo estudo aqui, você vai cair numa região viável, né? Uma região viável aqui, de
de execução, tá? Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Vamos dizer aqui que eu quero que não seja menor do que 350, tá? Vou aumentar aqui e vou dar um OK. Nota que já não tem mais região favorável, tá? Não tem mais região favorável aí para trabalhar. Então, eu provavelmente não vou conseguir, né, uma resistência que esteja entre 350 e 400, mantendo o tempo parado em 10 segundos. Né? Vou editar isso aqui. Vamos colocar aqui. Vou manter 350, tá? E vou ajustar aqui a variável para, não sei, vou colocar 13 ciclos aqui. É exatamente o meio entre 16 e 10. Tá? Vamos lá. Então aqui ele colocou uma região, né, de viabilidade, tá, que está nessa região branca aqui. Ó, tá? Então eu tenho que ajustar. Se eu quiser cair numa dessas regiões aqui, eu preciso ajustar a minha corrente maior que essa posição aqui, ó, tá? Provavelmente maior do que 10,75 aqui, tá? E a minha força, tá? Ela até pode ser de 2, porém a minha corrente tem que ser mais alta. Se eu quiser utilizar uma corrente mais baixa aqui, eu preciso aumentar a minha força, tá? Isso sempre com o tempo travado em 13 ciclos, tá? Então essa é a região viável aqui. Se eu travar aqui o meu tempo em 13 ciclos aqui, né? Nota que a partir daqui de cima, nessa linha tracejada, eu obtenho valores de 400 para baixo. 400 para cima já é inviável para mim, né? Se tornou inviável, eu não quero. Para mim é muito, né? Uma resistência mais do que 400. Então, no caso de você, do seu interesse seja economizar corrente elétrica, né? Que tem um custo, você usa uma corrente aqui em torno de 10, né? E você passa a aplicar uma força aqui de 4, por exemplo, vai cair na região viável aqui, né? Você tem aqui, ó, os pontos, você pode colocar aqui, clica com o botão direito sobre o gráfico aí, né? Adicionar as linhas de grade. Vou marcar todos eles para que a gente possa ver os valores. Tá? Então, você tem aqui, vamos adicionar imagina que você quer colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar uma força de 3, tá? Força de 3 aqui no eixo X, né? Que tá no eixo X aqui, ó. Tá? E quero colocar uma corrente, tá? Em 10,5. Aqui, ó. Então, o cruzamento delas aqui cai na região viável. Você pode utilizar, tá? Então, é dessa forma aqui que você interpreta esse gráfico aqui. Então, qualquer posição dessa região aqui, que a gente chama de região viável, você vai ter uma resistência dentro dessas especificações aqui. Tá bom? Então, é dessa forma aqui que você interpreta aqui a região de contorno, tá? Vou mostrar mais uma utilidade aqui, né? Vamos lá, fatorial, DOE fatorial. O cubo eu já mostrei, né? Você pode também utilizar o que a gente chama aqui de Response Optimizer, tá? Que nada mais é do que otimizar, né? Você quer atingir um valor alvo aqui para a resistência, né? Você pode escolher minimizar, obter um valor alvo ou maximizar, né? Imagina que está, por exemplo, entre a sua especificação está entre 350 e 400. Você escolhe aqui alvo, né, e coloca, qual é o valor central aqui entre 350 e 400? É 375. Então, vou colocar aqui e eu quero saber quais são as variáveis aqui, quais são os ajustes que eu tenho que escolher, né, para atingir esse valor, né? Então, eu tenho aqui o menor valor é 187, o maior valor é 513, isso está errado já, né? Vamos colocar aqui 350, vamos colocar aqui, perdão. Aqui ele está mostrando o menor valor
do estudo já. Né? No seu estudo, o menor valor é 187. Tá? Você escolheu 375. Tá? E o maior valor observado é 513. Né? A importância e o peso significa, eles têm relevância se você tiver, por exemplo, aqui, imagina que você tem aqui uma outra resposta que é o custo de fabricação, tá? E aí você coloca aqui o custo, né? Ele tem mais relevância do que a resistência obtida no final, né? Então ele vai achar um conjunto de variáveis que atenda, você define os pesos aqui, né? E ele vai encontrar um conjunto de variáveis que atenda primeiro o custo e depois a resistência, nessa ordem, tá? Então, como nesse caso aqui a gente não está analisando uma outra variável que não a resistência, tá? Vou dar um OK aqui. Vou dar um OK aqui. Tá. Então ele diz assim, ó, tá? Que o ideal para você obter esse valor aí, né? É você ajustar o tempo em 16, tá? Ciclos, aplicar 4 newtons de força e a corrente elétrica, tá? Deixar ela em 9,17219. Tá? Nota que a corrente ele não colocou o valor absoluto, ó, ele não deixou travado em 9. Né? Ele deixou aqui 9,17219, foi bem preciso. Né? E se você quiser, né, você pode arrastar aqui também, nesse gráfico aqui que ele mostra, você pode arrastar, né, essas linhas aqui de ajuste para que o seu modelo fique, ele mostra aqui a resposta que você vai obter, né, de acordo com o ajuste que você colocar aqui. Ó. Então eu vou arrastar aqui, por exemplo, para, não quero colocar 14 segundos. Ó, a resposta aqui, a resistência vai ser, a previsão, né, a previsão aí de obter uma resistência desse valor aqui. Tá, quero reduzir a força para 2,5. Deixar a força na metade também, porque eu não quero ficar aplicando uma força muito alta. Tá? Então a resposta lá vai caindo, ó, 305. Tá? E vou aumentar um pouco a corrente. Vou colocar uma corrente de 10. Tá? A corrente eu posso aumentar aqui. Tenho margem para aumentar a corrente aqui. Tá lá, ó, a resposta vai ser essa aqui, 356. Né? Se o limite de especificação que a gente colocou é 350, está muito próximo, né, do valor mais baixo aí da especificação. E assim você vai ajustando aqui. Né? Se você quiser, você clica aqui de novo em Predict, tá? E ele ajusta aqui de novo o modelo para você. Tá bom? Então essa é uma funcionalidade aqui muito bacana, tá? Que você consegue ajustar aqui. Ó, se você clicar nos valores coloridos aqui, quiser colocar um valor absoluto, por exemplo, quero colocar o 15 no tempo, ele já vai ajustar também. Né? Então, quero colocar aqui 2,5 certinho. E quero colocar aqui 10,5. Ok, tá lá, 402 vai ser a minha resistência obtida, tá? Então, esse é a funcionalidade aí, né? Nesse menuzinho aqui que eu arrastei, se você clicar aqui nessa estrelinha, ele retorna para a condição ótima que você especificou anteriormente, tá? Então, se você queria lá um valor de 375, ele achou aqui a combinação perfeita para você ajustar lá no seu equipamento. Pela teoria, é para se aproximar muito do que você previu aqui a sua resposta lá, tá bom? Então, são algumas funcionalidades interessantes aqui, né, que nos ajudam a obter um valor ótimo, né, para ajudar na otimização de processo, né? Então essa é uma das grandes vantagens aí de executar o DOE fatorial, tá? Tem alguns outros gráficos aqui, por exemplo, o gráfico de contorno, né? No mesmo menu, aqui DOE fatorial, gráfico de contorno, tá? Escolhe aqui, ele vai mostrar um gráfico da resistência em relação, por exemplo, se você quer escolher um par de variáveis aqui, por exemplo, eu quero saber em relação à corrente e em relação ao tempo que eu fico aplicando essa corrente lá, tá? E eu, mais uma vez, vou ter que travar aqui a força em algum momento, né? Então eu quero colocar, vamos fazer o contrário, vamos colocar aqui força e corrente. E eu quero executar sempre o menor tempo possível, em 10, tá? Em 10 ciclos. Então eu vou colocar aqui
ok, configurei. E aqui ele vai mostrar a região para mim, né, com uma legenda. Então aqui embaixo eu tenho a força, né, de 2 até 4 kN. A corrente que eu estou aplicando na região de experimentação é de 9 até 11 kA, tá? E cada uma dessas faixas aqui representa um valor, né, um intervalo de resistência que eu vou obter, tá? Então, para mim obter uma resistência menor do que 200, né, newtons lá, só se eu trabalhar nessa região aqui, ó, tá? Então, de 200 a 225 kN, as configurações de força e corrente tem que estar nessas faixas de intervalo aqui, tá? E assim sucessivamente. Então, se eu quero obter qual é a região de maior resistência aqui, né? Trabalhando aqui próximo de 4, tá? 4 kN de força e numa corrente aqui não menor do que mais ou menos aqui 10,8 aqui, tá? Eu diria que até 10,9. Precisaria usar o otimizador de resposta, mas é isso que esse gráfico significa, tá? Então, cada faixa dessa aqui representa um intervalo aqui. Logicamente que esse gráfico muda se você mudar aqui o tempo que é aplicado, né? Vou repetir aqui, por exemplo, e vou mudar aqui o tempo para 13, tá? Que é metade aí do intervalo. Se olhar, ele vai mudar um pouquinho. Vou tentar colocar lado a lado aqui. Olha só, ele nota aqui a região aqui em cima, ó, né? Para um tempo de 10, né? Ele diminuiu um pouquinho em relação aqui com o tempo de 13. Né? Então, quanto mais tempo, né, mais difícil de obter uma resistência maior aí. Na verdade, você depende muito da escala aqui, ó, tá vendo? Na verdade, aqui o valor já mudou também, ó, tá? Maior do que 420 está aqui em cima. Então, aumentando o tempo, na verdade, você aumenta a região de maior resistência, né? Tá bom, pessoal? Então, acredito que para essa videoaula aqui, a gente já falou bastante, né, sobre DOE. Na próxima videoaula, eu quero mostrar para vocês sobre os efeitos do confundimento, tá? Aumentar um pouco o escopo aqui, colocar mais observações em cada rodada, para a gente utilizar a tabela ANOVA e também explorar um pouquinho a questão do efeito da correlação que existe entre esses fatores, né? Os fatores de confundimento, as interações e como reduzir, né? A gente olhou no primeiro vídeo com relação a DOE que à medida que eu aumento o número de fatores, né, aumenta exponencialmente, né, o meu número de rodadas, então isso pode tornar inviável, né? Mas existem saídas, é o que a gente chama de delineamento fatorial fracionado, tá? Que vai ser o tema da nossa próxima videoaula. Então, espero que vocês tenham gostado aqui da ferramenta, tá? Se vocês encontrarem correções, dúvidas, sugestões, eu estou à disposição. Não deixe de dar o joinha, tá? Clicar aí no sininho para você se inscrever, tá? Forte abraço e um ótimo dia para vocês. Tchau!